Olha, vale destacar que o nosso analista Pedro Venceslau citou ontem aqui uma apuração dele sobre, diante desse tarifaço, um empresário brasileiro, o Joesley Batista, teve uma conversa com Donald Trump antes da Assembleia Geral da ONU. Vou voltar a conversar com o Pedro Venceslau agora. Pedro, qual foi o gancho dessa conversa, hein, com o presidente norte-americano? Vamos lá, né? O Joesley Batista, que teve uma audiência com Donald Trump, para tratar, primeiro, de novos investimentos da JBS nos Estados Unidos, mas o principal gancho foi o fato da empresa estar sendo listada na Bolsa de Nova York desde junho. Então, Donald Trump recebeu, aliás, Joesley Batista foi o único brasileiro a ter uma audiência com Donald Trump na Casa Branca. Local, aliás, onde Eduardo Bolsonaro ainda não colocou os pés, eu digo, no Salão Oval. Então, ele foi na condição de um dos principais players dos Estados Unidos no mercado de proteína animal. Para se ter uma ideia, a JBS já tem nos Estados Unidos 90 fábricas divididas em 30 estados e emprega 70 mil pessoas. Além disso, a Pilgrim's, que é uma empresa de proteína animal de frango, a maior produtora de frango dos Estados Unidos, que é da JBS, doou para o Comitê Republicano, para a posse de Donald Trump, 5 milhões de dólares em janeiro. É muito mais dinheiro do que outras grandes empresas norte-americanas, como, por exemplo, o Google ou a rede McDonald's. Portanto, já havia essa relação entre a JBS e o governo norte-americano. Eles doaram também para os democratas. Então, essa conversa se deu no sentido de que ele é um player e foi conversar sobre o mercado de carnes nos Estados Unidos. Muita gente interpretou como se Joesley Batista fosse como um interlocutor do presidente Lula ou do governo brasileiro, defender os interesses do governo federal. E não é nada disso. Ele, é claro, falou sobre as tarifas com Donald Trump, apesar das tarifas não atingirem a JBS, já que ela produz em solo americano. Mas o fato é que a carne está ficando cada vez mais cara nos Estados Unidos. Isso acabou forçando Donald Trump a abrir as portas da Casa Branca para vários empresários brasileiros. O Joesley foi o único que esteve diretamente com Trump, mas outros empresários brasileiros estiveram com outras autoridades do governo americano. Essa relação, no início, acontecia apenas entre a parte e a contraparte, ou seja, os exportadores brasileiros com os importadores americanos. Com o passar do tempo e com a situação no mercado americano ficando mais difícil, eles foram conseguindo ampliar esse diálogo, um diálogo que ainda não acontece entre o governo brasileiro e o americano, mas já acontece entre empresários brasileiros e empresários norte-americanos.